Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. O pastor veio dizer-me como devia agir, pra provar que não sou um hipócrita. Então ele disse: não tem tempo pra cumprir, é melhor fazê-lo você. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem o destrói. Esse provérbio nos traz pelo menos duas lições que precisamos guardar. A primeira é uma injeção contra a preguiça, pois diversos provérbios enaltecem a diligência, o esforço, a dedicação naquilo que você faz. Porém, estamos vivendo numa geração em que o amor à cama, ao sono, às redes sociais, tem produzido uma geração chamada nem. Nem trabalham, nem estudam. São como portas presas às dobradiças. Se movimentam, mas não saem do lugar. Essa geração vive à base de fantasias e assim revelam sua insensatez, pois são eternos murmuradores. Portanto, é importante que ouçam o conselho do Senhor e aprendam com as formigas. Aprendam com as formigas, ó preguiçoso. Não é? Porque é necessário lembrar que quem relaxa em seu trabalho é irmão ou tem intimidade com a destruição. A segunda lição é uma injeção contra a falsidade e a hipocrisia, para aquele que só trabalha quando tem alguém por perto. Se não tiver, está sempre diminuindo o ritmo. A orientação que temos na palavra de Deus para a relação patrão-empregado é: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6, verso 6. É a Cristo que você está servindo, e não ao seu patrão. Ele lhe paga o salário, mas na verdade, se Deus não estiver por trás de tudo, nem Ele tem como te pagar, e nem você tem trabalho onde buscar o seu sustento. Portanto, em nosso trabalho, devemos lembrar que é a Cristo que estamos servindo. Como servos de Deus, nós nos esforçamos, ou devemos nos esforçar, para ser o melhor funcionário. Não para ter uma plaquinha de reconhecimento no final do mês, mas para honrar a Deus, que nos concede as condições para trabalhar. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá vida, é Deus quem nos dá a saúde. Portanto, quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem o destrói. Pedro, em sua primeira carta, vai nos estimular dizendo: escravo, ou em nossa época, trabalhadores, sujeitem-se aos seus senhores, patrões, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente.
Isso é louvável diante de Deus. 1 Pedro 2, 18 e 19. Se você se sente injustiçado no seu trabalho, você é livre para sair e procurar outro. Mas não use a injustiça do outro para relaxar no seu trabalho e acabar roubando o patrão quando você é pago para trabalhar. Mas, ao invés de cumprir com a sua obrigação, relaxa quando não tem ninguém vendo e acelera quando surge o patrão. Isso se chama hipocrisia. E é um engano do diabo achar que não tem ninguém vendo, quando os olhos de Deus estão em todo lugar. Além de hipocrisia, revela também incredulidade, pois se cresce em Deus de fato, jamais teria tal atitude. Seja qual for a sua formação profissional, não importa se é um empregado doméstico ou qualquer outra profissão. Todo trabalho é digno, mas não é digno relaxar no trabalho, pois como ressalta o provérbio, de novo, quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem o destrói. É uma relação íntima da qual devemos fugir, pois relaxar no trabalho é caminhar de mãos dadas para a destruição. Isso se aplica tanto no trabalho secular quanto na obra do Senhor, pois está escrito em Jeremias 48:10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. O negligente no trabalho, seja para o sustento ou na obra do Senhor, está unindo sua vida ao destruidor, perdendo seu tempo, seu tesouro e seu talento. Pois como Jesus ensinou, nós temos que usar os talentos que Deus nos deu e multiplicar. Então, longe de nós a preguiça, tanto no trabalho secular como o trabalho no reino. E longe de nós a hipocrisia no trabalho, pois no final de tudo teremos que acertar as contas com aquele que nos deu o tempo, o tesouro, os nossos recursos e os nossos talentos ou os nossos dons. Se não fizermos bom uso do tempo, do tesouro, os nossos recursos e do talento, os nossos dons, ouviremos da parte de Deus: servo mau e negligente, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 26 e 30. Mas se atendermos ao conselho de Deus, ouviremos: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 23. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, pois elas não existem, mas está à procura de pessoas fiéis, que cumprem a tarefa ou trabalho que receberam para fazer. Certamente, verdadeiros cristãos não fazem parte da geração nem trabalham, nem estudam, porque são como portas presas às dobradiças. Se movimentam, mas não saem do lugar. Nem são como os hipócritas, que são pagos para trabalhar, mas roubam o patrão, relaxando, enrolando e matando o tempo no trabalho. Pelo contrário, verdadeiros cristãos fazem o melhor
que puder, seja no trabalho secular, seja na obra de Deus, pois sabem que quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem o destrói. Mas nós nos esforçamos para imitar a vida de Jesus, que trabalhou incansavelmente a favor daqueles que são irmãos de quem constrói e edificam suas vidas no seu exemplo, no exemplo de Jesus. Que Deus te abençoe. A fazer o que alguém deveria, todo mundo sabe que ajudaria, se fizesse o bem que ninguém fez. Todo mundo disse que ajudaria, a fazer o que alguém deveria, todo mundo sabe que ajudaria, se fizesse o bem que ninguém fez. Não fiz porque estive muito ocupado, alguém deveria realizá-lo. Todos deveriam executá-lo, mas ninguém